É sempre uma experiência interessante consumir uma obra que você já ouviu Deus e o mundo falando que é uma obra-prima, que é muito, muito boa e que vai mudar a sua vida. De certa forma, é meio inevitável que isso afete as suas expectativas sobre essa obra e, consequentemente, a sua experiência assistindo essa obra também. E por isso, muitas vezes, algumas pessoas ficam meio decepcionadas depois de terminar de assistir, porque realmente não importa o quão grandiosa e o quão perfeita essa obra seja, ela dificilmente vai alcançar esse patamar que as suas expectativas colocaram nela. Mas pra mim, uma das poucas obras que se mostrou imune às minhas expectativas foi a parte 7 de Jojo. Obviamente eu, assim como muito provavelmente você também, já tinha ouvido falar muito o tanto que a parte 7 é incrível, o tanto que o protagonista é incrível, que a arte é maravilhosa, etc, etc. Então justamente por isso eu tinha medo de ler Steel Ball Run e acabar me decepcionando, mas felizmente isso não aconteceu. Steel Ball Run não só atendeu às minhas expectativas, como superou elas em vários aspectos, e entregou uma jornada absolutamente fascinante do começo ao fim, que me fez sentir e experienciar coisas que eu nunca tinha visto não só em Jojo, mas em toda essa mídia de animes e mangás no geral. É uma história tão complexa e tão única e que vai mudando tanto conforme os capítulos vão avançando, os personagens vão amadurecendo ou às vezes regredindo, as alianças vão se fazendo e se desfazendo, as circunstâncias e os desafios que os personagens têm que enfrentar também são constantemente alterados e enfim. Eu não quero te convencer nesse vídeo de que a parte 7 de Jojo é perfeita, porque não é. Só quero tentar explicar por que eu gosto tanto dessa parte, talvez fazer você perceber coisas sobre ela que te façam gostar ainda mais dela, e explicar por que Steel Ball Run, dessa vez é verdade, realmente é a melhor parte de Jojo. De longe, um dos aspectos que mais me chamou a atenção na parte 7 foi a dinâmica do elenco de personagens. Em qualquer outra parte de Jojo, e na imensa maioria das histórias que existem por aí, a dinâmica dos protagonistas e antagonistas pode ser resumida de duas formas. Existem os heróis que querem matar ou derrotar os vilões, ou no outro caso, os vilões que querem derrotar ou matar os heróis. Mas Steel Ball Run é uma quebra muito interessante desse formato. Obviamente existem os dois heróis principais e o vilão principal, mas mesmo esses personagens, assim como todo o elenco de personagens secundários, não tem sua motivação ou papel na história reduzido a essa lógica de derrotar o vilão, derrotar o herói. A imensa maioria dos personagens de Steel Ball Run tem sua motivação e história própria. Cada um deles ocupa uma posição específica nessa rede de interesses e relacionamentos e tem seus próprios objetivos. Então isso cria um cenário extremamente complexo em que, em um momento, dois personagens podem fazer uma aliança, mas depois de alguns capítulos estarem lutando um contra o outro, porque seus interesses não se alinhavam mais. Ou o contrário, personagens que por acaso estavam em lados opostos de um conflito, mas que depois formam uma aliança porque perceberam que seus interesses se alinhavam. Todo mundo muda de lado o tempo inteiro. Não existe isso de heróis, vilões e capangas de vilões. Existem apenas pessoas que têm seus próprios interesses e ambições. É muito interessante como todos os personagens da parte 7 são muito humanos. Não tem isso de preto e branco, certo e errado. Na parte 7 existem apenas tons de cinza. Todos os personagens, estejam eles do lado dos protagonistas ou dos antagonistas, são capazes de realizar coisas boas e coisas ruins, capazes de serem egoístas e altruístas, porque é assim que pessoas na vida real são. Pessoas da vida real são eternamente contraditórias, e Steel Ball Run demonstra isso muito bem, seja no backstory dos personagens, nas decisões que eles tomam, ou nessa rede de interesses e motivações na disputa pelo cadáver. Isso tudo torna cada situação da história infinitamente mais interessante, porque tem alguns personagens como o Diego, a Hot Pants ou o Sandman, quando eles aparecem, você não consegue saber o que eles vão fazer, com quem eles vão se aliar. Tem hora que eles se aliam com o Johnny, tem hora que eles se aliam com o Valentine, tem hora que eles traem todo mundo e agem só pelos seus próprios interesses, e é impressionante como isso vale pra praticamente todo o elenco da parte 7. Não tem nenhum personagem que pode ser descrito como um capanga genérico do Valentine ou como um aliado cego do Johnny. Você consegue entender perfeitamente por que cada personagem faz o que faz. Todos eles são muito profundos, têm backstories interessantes que dialogam diretamente com os temas que aquele capítulo quer tratar, tem arcos e processos de transformação muito evidente conforme seus valores, convicções e objetivos mudam, e tem conclusões, na maioria das vezes, bem satisfatórias. Isso também contribui para algo que eu já comentei uma vez, que é o fato de que a parte 7 tem várias lutas, vários conflitos entre vilões, ou entre heróis, dependendo de como você enxergue eles. Isso é uma coisa que eu gostei muito nessa parte, porque vários personagens, sejam eles heróis ou vilões, também recebem muito destaque, e tem inclusive
inclusive vários capítulos em que o Johnny e o Gyro mal aparecem. Tem algumas partes da história inteiramente dedicadas à perspectiva da Lucy, por exemplo, e algumas lutas que estão inteiramente entre dois personagens secundários também. Essa não é uma história só sobre o Jojo e o seu respectivo Joe Bro contra um vilão, é sobre todas essas pessoas, sobre todo esse ecossistema de objetivos e interesses que se forma ao redor da corrida e do cadáver. E esse aspecto da parte 7 torna a leitura tão mais envolvente e dinâmica, ainda mais vindo de uma obra tipo Jojo, que tinha uma fórmula tão explícita e repetitiva de certa forma, e que agora consegue manter sua essência e seu charme, mas renova sua apresentação e sua proposta completamente, saindo dessa receita de bolo de heróis bondosos e vilões malvados, e consegue construir um cenário muito mais complexo, onde cada personagem tem um bom backstory, uma motivação coerente e uma conclusão satisfatória. Também é muito interessante como vários antagonistas secundários, além de tudo isso que eu falei, também carregam uma relação muito íntima e pessoal com os protagonistas. Na parte 3, por exemplo, nenhum Crusader tinha nenhuma relação com nenhum capanga do Dio. Ninguém nem sabia quem era ninguém tava nem aí. Mas na parte 7 tem vários antagonistas com backstories diretamente relacionados com o Johnny ou o Gyro. Existem vários arcos em que a gente descobre que esses personagens ou já se conheceram anteriormente, ou que não necessariamente se conheceram, mas que têm passados que os conectam de alguma forma. E isso atribui um peso emocional muito maior para esses confrontos, porque retira essa impressão de que esses mini antagonistas são só capangas, só obstáculos até chegar no vilão principal. Eles são pessoas com passados e com histórias que os conectam diretamente aos protagonistas. Então não tem mais esse aspecto repetitivo de inimigo da semana ou alguma coisa assim. Todo confronto parece profundo, parece grandioso, parece justificado também, não só porque você conhece a história e as motivações desses adversários, mas porque muitas vezes eles têm um relacionamento com os protagonistas que vai muito além de só querer derrotar eles porque o vilão principal mandou. Às vezes eles já se conheciam antes ou já nutriam algum nível de rivalidade ou de respeito um pelo outro. Às vezes os passados deles estavam conectados de alguma forma que nem eles mesmos sabiam, e às vezes eles têm histórias e motivações muito mais parecidas do que imaginam, mas que por puro acaso agora eles se encontram em lados diferentes desse conflito. Outra coisa que chama bastante atenção quando você assiste Jojo é o fato de que o sistema de poder muda a partir da parte 3. E essa mudança ocorre de uma forma meio abrupta. De uma parte para outra, de repente, a gente não tem mais Ramon, são só stands. É claro que o Joseph na parte 3 usa o Ramon, pouquíssimas vezes, mas usa, mas essa mudança tão abrupta no sistema de poder de Jojo talvez deixe um pouco a desejar. Não porque o Ramon era um sistema de poder incrível e que eu sinto falta dele, com certeza não é isso, mas porque fica esse gostinho de quero mais, sabe? Eu particularmente nunca tinha visto um anime com dois sistemas de poder diferentes, então isso abriu um espaço muito interessante e muito único para explorar interações entre o Ramon e o stand. Imagina o quão foda seria uma luta entre um mestre de Ramon e um usuário de stand poderoso. Seria algo muito da hora e que você conseguiria encontrar só em Jojo, literalmente. Mas infelizmente esse potencial não foi aproveitado e o Ramon foi completamente descartado. Mas eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi que o Araki pegou esse potencial desperdiçado nessa interação entre os sistemas de poder e fez a parte 7 praticamente inteira sobre isso. Na parte 7 nós temos os stands, que você já conhece, e o spin, um novo sistema de poder, que eu não vou explicar em detalhes de novo para não dar spoiler, mas enfim, que outra história você conhece em que o autor introduz um novo sistema de poder na 7ª temporada, vamos dizer assim. É só o Araki que é maluco de fazer isso. E o que é ainda mais bizarro é que além de um novo sistema de poder ser introduzido tão tarde nessa saga, isso acaba sendo justamente um dos maiores motivos de essa parte ser tão boa, porque isso permite que todo esse potencial desperdiçado que eu falei agora possa ser aproveitado. A parte 7 tem lutas entre usuários de stand, tem lutas entre usuários de stand e usuários de spin, tem lutas entre usuários de spin, então isso cria um mar de possibilidades infinito, com cada luta apresentando um conflito que você nunca tinha visto antes. As lutas entre usuários de stand já tinham possibilidades infinitas, então imagina quando você adiciona mais um sistema de poder na história, que agrega ainda mais camadas e possibilidades. Isso garante que nenhuma luta seja igual a outra, que nenhuma forma com que um personagem encontra para derrotar um oponente possa ser repetida contra um outro oponente. Também é muito interessante a forma com que o spin e os stands se relacionam e interagem, apesar de serem sistemas de poder diferentes e independentes. A forma com que o Johnny evolui como um combatente e como o seu stand também evolui está diretamente relacionada à compreensão que o Johnny tem sobre o spin. As lições que o Gyro passa para ele sobre o spin e sobre a vida também é justamente o que permite que o Johnny evolua o seu stand. Então, apesar do spin e dos stands serem entidades separadas, eles ainda têm essa conexão que torna a história muito mais coesa. De certa forma,
forma, o Johnny é tanto um usuário de stand quanto um usuário de spin, e o conhecimento que ele adquire sobre o spin permite que o uso de seu stand seja muito mais poderoso. Isso é um aspecto tão legal, cara, você ter dois sistemas de poder na mesma história e um protagonista que consegue usar os dois. Mas obviamente o Johnny usa bem mais o stand do que o seu spin, porque o título de usuário definitivo de spin da parte 7 vai pro Gyro, o que também é um outro aspecto muito bom da parte 7, porque nessa dupla de protagonistas, um usa o stand e o outro usa spin. Isso é de uma beleza quase poética, a forma com que um complementa o outro, um completa o outro, o que já me leva diretamente pro meu próximo ponto. Ainda tá pra nascer uma dupla de protagonistas mais incrível do que Johnny Joestar e Gyro Zeppelin. Esses dois personagens representam o ápice da fórmula do Araki tanto pra criar Jojos quanto pra criar Joe Bros. O Johnny, por um lado, é o melhor personagem que o Araki já criou. Ele serve quase como uma desconstrução dessa figura do herói, porque de várias maneiras o Johnny tá muito longe de qualquer coisa que você espera de um protagonista de mangá. Ele é fraco, pelo menos por boa parte da história, ele é chorão, ele é chato, é um babaca e principalmente é muito egoísta. E justamente o fato de ele começar a história com tantas características negativas é o que abre espaço para que ele cresça tanto como pessoa, para que ele descubra quem ele é e o que ele quer da vida. Cada adversário que ele enfrenta, cada obstáculo que ele supera, faz parte do quebra-cabeça que é a jornada dele. Praticamente todos os personagens secundários, sejam eles antagonistas ou não, possuem algum paralelo com o Johnny e cumprem um papel fundamental na jornada dele. O Johnny é também o único protagonista de Jojo que te faz questionar se ele de fato é o herói da história, sendo um contraste quase que completo com sua contraparte do outro universo. O Johnny é um protagonista que constantemente toma decisões visivelmente egoístas e erradas, mas por ele ter tanto backstory, tanta profundidade e tanto desenvolvimento, você consegue entender por que ele comete esses erros, o que torna a jornada dele muito mais realista e profunda. É engraçado como em um universo repleto de personagens mitológicos, lendários e heróicos, aquele que mais se destaca é ironicamente o mais humano de todos, o que mais erra, o que mais apanha e o que mais chora. O Gyro, por outro lado, parece reunir todas as melhores características da família Zeppelin. Ele atua como um mentor pro Johnny, da mesma forma que o Zeppelin da parte 1 atuava, mas ao mesmo tempo é um grande amigo pra ele, da mesma forma que o Zeppelin da parte 2 era. Então o Gyro consegue reunir tudo de melhor dos Zeppelins que vieram antes dele e encontrar esse meio termo perfeito pra cumprir tudo o que você espera que um Zeppelin de Jojo faça. O Gyro, na verdade, tá mais pra um co-protagonista do que pra um personagem secundário, já que tem uma dezena de capítulos em que ele recebe até mais destaque do que o Johnny. E o Gyro, apesar de ele se aproximar mais de um arquétipo de herói fodão e lendário, ele também claramente tem muita profundidade. Vários dos inimigos que eles enfrentam têm uma relação pessoal direta com o Gyro, o que faz com que ele tenha tanto envolvimento pessoal com os acontecimentos da história quanto o Johnny, e às vezes até mais. E muitas pessoas criticam isso, falando que o Gyro é mais protagonista que o Johnny, e o que faz o Jojo dessa parte perder um pouco o papel de Jojo. E sinceramente, considerando que em todas as outras partes os Jojos sempre foram claramente os personagens principais, exceto por você, no caso, essa é uma crítica que eu consigo compreender. Mas considerando que nessa parte o Araki simplesmente teve uma outra proposta pra história, que dessa vez deu na telha dele fazer dois protagonistas ao invés de um, eu nunca vou conseguir concordar com essa crítica. Ao invés de um protagonista foda, você tem dois. Como que isso é algo ruim? Os dois são igualmente fodas, igualmente bem escritos e igualmente importantes pra história. E soma tudo isso com o fato de que todas as interações deles são um deleite absoluto de ler, ora sendo muito engraçadas, ou muito reflexivas, ou muito emocionantes também, e você tem a melhor dupla da história dos mangás. É uma relação muito bonita de assistir, porque é muito claro como um é fundamental na jornada do outro, como um complementa o outro, tanto em situações de combate, quanto em aspectos mais gerais da vida mesmo. Um aprende com o outro, um evolui por causa do outro, mas acima de tudo, o que faz o relacionamento deles ser tão bom é o simples fato de que eles são amigos. Eles riem juntos, brincam juntos, sabe? Igual amigos fazem. Por isso é tão bonito de ver a amizade deles se desenvolver. Você cria muito afeto e carinho por eles, porque eles têm muito afeto e carinho um pelo outro. Mas o que torna essa amizade ainda mais profunda e realista é o fato de que eles também entram em conflito várias vezes durante a história. Nas horas em que as decisões ou os objetivos deles divergem, a gente consegue observar uma camada de realismo a mais nesse relacionamento. Eles não são aliados cegos um do outro, porque a relação deles, assim como quase todas as relações do elenco da parte 7, é formada por pessoas independentes que têm seus próprios objetivos. E quando esses objetivos não se alinham
alinham totalmente mais, a gente vê que os dois heróis da história reagem de uma forma que faz sentido, e podem eventualmente discordar sobre o que eles devem fazer. Isso é um aspecto que era praticamente inexistente em JoJo até agora, mas que agrega muito na experiência de entender a perspectiva de cada personagem. Dá uma sensação de que todos os personagens ali têm livre-arbítrio, sabe? Cada um pensa por si mesmo e não é só uma peça em um grande plano maior. Falando em plano maior, esse é um bom momento para eu falar de um dos vilões mais incríveis que eu já vi num mangá. O Funny Valentine é um vilão que não importa o quanto eu descreva ele, fale sobre ele, você nunca vai conseguir compreender o quão da hora ele é sem ler a parte 7. O Valentine age como uma personificação de vários dos temas que Shuboran trata ao longo de toda a história. Tem tanta profundidade por trás dos comportamentos e dos ideais do Valentine, assim como muito simbolismo também. Mas o que chama mais atenção no Valentine é que, apesar de ele indiscutivelmente ser um vilão e ser do mal, ele não é uma exceção nesse mundo. Ele também é só uma pessoa, que assim como todos os outros personagens, tem sua própria história, sua própria personalidade e seus próprios objetivos. Então até mesmo o vilão principal é construído nessa ótica realista, em que você consegue compreender por que ele faz o que faz. E isso também coloca ele em um contraste muito interessante com o Johnny, porque fica claro que, obviamente, o Johnny não comete nenhum absurdo maligno que nem o Valentine, mas em questão de visões de mundo, objetivos e motivações, é muito evidente como, até se tratando do Valentine, nada é preto no branco. Nenhum deles tem motivações 100% boas ou ruins. E, inclusive, em alguns pontos da história, o Valentine parece ser até mais nobre que o Johnny em alguns aspectos, o que novamente é uma coisa que nunca chegou perto de existir em JoJo. Nenhuma outra relação de herói e vilão teve essa dualidade estabelecida de uma forma tão profunda e com tantas camadas. De longe, a dualidade entre Johnny Joestar e Funny Valentine é a mais complexa de todo o universo de JoJo. O que não necessariamente significa que ela é a melhor, mas que em uma obra tão marcada por vilões majoritariamente malucos e irredimíveis, é uma surpresa muito boa ver um vilão de JoJo ser tão diferente assim. É impressionante como o Araki conseguiu mudar tanto sua fórmula e do mesmo jeito criar um vilão tão competente quanto o Valentine, que tem uma relação tão fascinante com o suposto herói dessa história. Por fim, eu acho absolutamente fascinante o que a parte 7 representa para a própria obra de JoJo como um todo. Porque caso não tenha ficado claro ainda, a parte 7 é uma espécie de releitura da parte 1. Então tem vários personagens com o mesmo nome, vários poderes que já apareceram antes, etc. Então o simples fato de que existe uma história assim, já mostra que JoJo ocupa um patamar que nenhum outro mangá atingiu. Não tem nenhum outro autor, além do Araki, que já referenciou basicamente todas as obras que existem, aí deu uma volta completa e voltou para se autorreferenciar. É quase que ele se dando uma segunda chance para usar esses nomes de muito peso que ele mesmo criou, tipo Jonathan Joestar e Gil Brando, e pegando todos esses conceitos e nomes que já são muito bem estabelecidos no imaginário dos JoJo Fags e criando uma outra história totalmente nova, totalmente independente, com a cara e o charme que a gente já conhece, só que agora com muito mais profundidade e muito mais competência, tanto artística quanto narrativa também. Sério, a experiência de ler Shuboran depois de já ter assistido todo o universo original é uma sensação sem igual. É uma pegada e uma proposta tão diferente de tudo que você viu até agora em JoJo, que o Araki não poderia ter escolhido uma abordagem melhor para continuar contando as historinhas de luta de stand que ele queria. Ele deixou aquele universo original acabar, porque depois daquelas 6 partes, de fato a história chegou no final, e iniciou uma nova história que, apesar de se renovar quase totalmente, mantém aquela essência e aquele charme que te fez gostar de JoJo.